Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja louvado na sua vida e na minha vida, através das nossas vidas. Que tudo que formos fazer, façamos como se fora para Deus, para que o nome dele seja engrandecido, glorificado, magnificado na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Irmãos, eu ainda quero continuar hoje falando do capítulo 2 de Filipenses, sabe? Sobre a obediência, que é a prova da nossa fidelidade a Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quero falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, dentro desse tema do capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, que fala que Jesus foi obediente, ele se humilhou diante de Deus, obedeceu, né? E o plano de Deus para a humanidade. Jesus, ele enfrentou o irmão Satanás e ele alcançou vitória definitiva sobre Satanás. O Filho de Deus, ele deixou o céu para vencer, irmãos, a maior disputa espiritual de todos os tempos e restabelecer a vontade de Deus neste mundo. Jesus, ele se prontificou, ele se humilhou a viver em total obediência à vontade do Pai. Por isso Deus, meus amados, se fazia presente nele. E Jesus podia fazer uso de todos os recursos celestiais. E foi com essa estratégia que Jesus destruiu as obras de Satanás, anulando o poder do pecado, da doença, da morte. Jesus tornou-se o autor da salvação, irmãos. Ele é o autor da salvação eterna para todos os que obedecem ao Senhor e à palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele alcançou o máximo de tudo sobre o diabo ao ressuscitar. Jesus, ele estendeu em grande poder e levou o cativo o cativeiro. É isso que está escrito na Bíblia. Ele foi exaltado à mais alta posição de poder e autoridade suprema. E ele recebeu um nome, a Bíblia fala, que está acima de qualquer nome nos céus e na terra. E vamos nos perguntar assim, como foi possível que Jesus, em forma humana, vivesse em total e completa submissão a Deus? Como foi possível ele levar essa obediência até o extremo, o limite extremo, morrendo na cruz? A gente sabe que antes de ele vir a esta terra, Jesus se humilhou. Jesus era Deus, amados. Ele possuía da mesma, os mesmos, aliás, atributos divinos. E era todo poderoso, onisciente, onipotente, né? Ele era o alfa, ele era o ômega, a Bíblia diz, um ser sobrenatural e infinito, sem início, sem fim, de dias, santo, justo, puro. Desde o início a Bíblia fala que Jesus estava com Deus, no princípio, lá em Gênesis conta isso. Ele era aquele que é a palavra. Coisa linda, irmãos. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, lá em Gênesis, capítulo 1. Todas as coisas, diz o texto, que foram criadas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus, ele se entregou através da sua morte,
através da sua ressurreição, para nós hoje podermos ser chamados filhos de Deus. Isso é muito lindo. A disposição, irmãos, de Jesus em humilhar-se, né? Descer dos céus, tornar-se homem a serviço do Pai. Esse foi o principal motivo. Ele conquistou a vitória definitiva sobre Satanás e destruiu todo o poder do pecado, das enfermidades. Irmãos, o pecado ele não existia lá no Jardim do Éden. Ele começou no coração de Lúcifer. E o maligno, o diabo, vamos usar essa expressão, Lúcifer, ele começou a se achar muito poderoso, né? E ele declara isso no livro de Isaías, que eu quero ler aqui, 14, verso 13 e 14. Ele subirei aos céus, ele fala, Lúcifer falando, né? Está escrito na Bíblia. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo. Irmãos, na raiz do pecado de Lúcifer estava, sabe o quê? O orgulho. Ele não estava satisfeito com a sua posição e desejou ser igual a Deus. Vigiemos, porque foi o orgulho, esse desejo, sabe, de exaltar-se, de subir além das estrelas de Deus, que o levou a rebelar-se contra o próprio Deus. A sua rebeldia foi um ato de desobediência e isso o levou à queda. E essa mesma progressão do orgulho, rebeldia, desobediência, foi o responsável da queda também do ser humano lá no Jardim do Éden. Quem que não conhece a história? Satanás tentou a Eva e Eva desobedeceu. E Deus, alegando que se comesse do fruto proibido, ela e Adão seriam desobedientes à ordem de Deus. E o diabo usou exatamente, irmãos. Ele, muito astuto, falou para Eva que se ela e Adão comessem do fruto que era proibido, eles seriam como Deus. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 5. Eu estou falando tudo com as minhas palavras, mas é o que está na Bíblia. O orgulho de Eva, o desejo, Senhor, de se exaltar como Deus, fez com que eles se rebelassem. E como resultado da desobediência desse primeiro casal, o pecado entrou no mundo. Você pode ler isso na própria palavra de Deus. Vocês veem como foi a rebelião de Lúcifer. Ele disse, subirei, estarei no meu trono, serei como o Altíssimo. Jesus, que era igual a Deus, irmãos, era Deus lá na glória com o Pai, ele se humilhou, desceu à terra e ele afirmou aqui, né, no livro de Hebreus 16, 7, ele fala isso. Aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Muito contrário de Lúcifer, né? Lúcifer rebelou-se contra Deus. Jesus, em forma humana como homem, foi obediente até a morte. E como resultado do orgulho de Lúcifer e da sua desobediência, ele foi expulso dos céus e condenado ao abismo do inferno. Por causa da desobediência, o relacionamento entre o primeiro casal e Deus, que era Adão e Eva, foi também rompido. Eles se tornaram servos de Satanás. Essa é a verdade, irmãos. É difícil, é duro a gente entender e falar isso.
eles se tornaram servos de Satanás e foram condenados à morte, a morrer a morte. Não existia morte. Quando Deus criou esse casal, criou o primeiro Adão, ele criou para viver com ele eternamente. Seria a família que Deus tinha sonho e desejo de constituir. E a gente sabe que foi muito humilhante para Jesus, foi o meio da humildade e da obediência de Jesus liberar a humanidade da escravidão, nos libertar, irmãos, da escravidão do diabo, do maligno, que havia induzido esse casal a pecar, desobedecer a Deus. Mas Jesus nos libertou dessa escravidão do diabo, restaurou a nossa comunhão, sabe, com Deus. E todos os seres humanos têm acesso agora à vida eterna com o Senhor lá nos céus, desde que reconheçam os seus pecados e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passem a viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, a palavra escrita, sabe? Esse livro, Bíblia, chamado Bíblia, coleção de livros, que está aqui, ó, estou com ele nas minhas mãos e muitas vezes você também, quando vamos à igreja, levamos a Bíblia. Deixe de usar o celular, irmãos, na igreja. Usem a palavra de Deus, folheie a Bíblia. O nosso pastor, o Issan, ele ensina isso para nós. E eu amo. A minha Bíblia não tem nem mais como folhear, está tão gasta, porque eu amo a palavra de Deus e eu quero pedir ao Senhor que este amor pela palavra de Deus possa estar no seu coração e que você deseje estudar a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para você, queridos, porque a vontade de Deus para você e para mim, para os filhos de Deus, estão expressa nesse livro chamado Bíblia. E esse livro, de Gênesis a Apocalipse, palavra escrita é Jesus Cristo de Nazaré, de Gênesis a Apocalipse. Então, guarde no seu coração que foi Jesus, pela sua obediência, pela sua humildade em se humilhar diante de Deus, ele venceu Satanás, venceu o pecado, a morte, a enfermidade e entregou tudo isso para mim e para você. Então, todos os seres humanos têm esse acesso à vida eterna com o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para morar nos céus. Receba-o no seu coração. Seja um homem, uma mulher de Deus. Declare com a sua boca que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Faça uma entrega. E você que já fez essa entrega, renove todos os dias. Eu faço isso todos os dias, irmãos. Renove a sua aliança com Jesus. Declare o Senhor em todas as circunstâncias. Senhor do seu coração, Senhor da sua mente, Senhor do seu corpo, Senhor da sua vida, da sua casa, dos seus bens materiais, Senhor das suas finanças, Senhor do seu ministério, de tudo aquilo que você possui. Ele é Senhor. Nós somos os seus servos, seus súditos, seus escravos, como muitos textos da Bíblia usam a palavra escravo. Mas Ele é o nosso Senhor. Declare isso com o seu viver diário. É isso que aqui em Filipenses nos ensina. Obediência a Deus. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo também, e declare o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Lembre-se que o poder e o efetuar pertencem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é Ele que vai te dar força, vai te dar graça para você obedecer, ser fiel, ser uma pessoa humilde, simples, que a Bíblia fala assim, que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Tenha um bom dia e vamos ter, em nome de Jesus, uma boa semana.
Amém? Deus abençoe.